Esse vídeo vai começar um pouco diferente do habitual, porque nas últimas semanas eu caí de paraquedas no vídeo de uma garota chamada Samia, onde o título do vídeo era 180 dias criando a minha vida dos sonhos. Gente, e eu amei. Esse vídeo, assim, me deu um estralar, sabe? E eu até mandei mensagem pra Samia agradecendo por esse vídeo, porque foi este vídeo que me inspirou a trazer esse daqui. E esse desafio eu não vou nem tomar essa ideia pra mim, porque não é uma ideia minha, foi 100% inspirado na ideia dela. Eu já tinha visto algumas pessoas fazendo desafios parecidos, mas não assim, eu achei bem interessante. E ele caiu assim como uma luva, porque era exatamente o que eu estava precisando. Eu já sou uma pessoa que amo desafios, gente. Tanto que no início do ano eu tinha iniciado um desafio, se não me engano, em fevereiro. E eu não consegui fazer como eu queria o desafio e eu fiquei muito frustrada. Então a ideia de fazer esse desafio, ela me assustou muito. Porque eu fiquei com medo de não conseguir. E eu escolhi trazer esse vídeo não só porque eu vou fazer um desafio, mas porque justamente pelos vídeos da Samia eu me senti inspirada a trazer, porque ela disse, né, que isso aqui, esse compromisso na internet com todos vocês, não é uma coisa só comigo, sabe? Isso me ajuda, me impulsiona a realizar o desafio. Tanto é que eu amo o desafio que tem uma parte no meu planner que eu fiz, porque esse planner foi eu que fiz, especialmente para desafios, e eu vou mostrar aqui pra vocês. E eu coloquei vários desafios da escolha de dias que eu quisesse. Mas esse não vai entrar nessa lista, porque o desafio que eu vou fazer, que é inspirado no desafio da Samia, será um desafio de 250 dias. E eu fiz algumas alterações para encaixar na minha realidade, para se adequar aos meus princípios, projetos, propósitos. E do jeito que ver o vídeo dela foi inspirador para mim, eu espero que esse vídeo seja pra você também. Se vocês se sentirem inspiradas e quiser fazer isso vai ser algo incrível, porque vocês vão mudar e transformar a vida de vocês. Eu preciso dizer que eu não sou uma pessoa que costuma procrastinar. E eu devo dizer também que a minha realidade, ela é muito diferente da moça com quem eu estou me inspirando. E por isso eu fiquei até empolgada de trazer, porque na verdade seria uma realidade muito diferente. A minha realidade é muito diferente. E assim, por que não trazer, né? É um compromisso que eu faço aqui diante de vocês. E eu vou explicar pra vocês por que eu decidi fazer esse desafio e quais as metas que eu vou colocar nele. Primeiro que até o nome do desafio eu mudei, porque eu sinto que eu não consigo criar minha vida dos sonhos na quantidade de dias estabelecida, né? De 180 dias. Eu precisaria de mais. Porque eu tenho um alvo, sabe, que eu quero chegar aqui, eu definiria, nossa, eu estou vivendo a minha vida dos sonhos. E esse alvo, ele não chega em 180 dias, porque para algumas pessoas, né, existe aquele lugar de realização e acho que para cada pessoa é uma coisa diferente. E pra mim é diferente, né? Então eu só sabia que 180 dias eu só poderia caminhar até essa vida que eu preciso construir. E eu pensei, por que não até o final do ano? Eu acho que esse ano pode ser transformador pra mim estar vivendo a vida dos sonhos em 2026. E eu quero que em 2026 exista esse transformar na minha vida, sabe? Eu sei que as coisas não devem ser no meu tempo, mas no tempo de Deus, assim. Mas cabe a nós lutar pelos nossos sonhos e orar ao Senhor e pedir direcionamento. Então, assim, eu vou fazer por onde? Eu sei que eu sentada esperando Deus mandar não vai acontecer, porque não é assim que funciona. Por isso que eu transformei o meu desafio em 250 dias caminhando para a vida dos sonhos. Eu tenho um entendimento que onde eu estou agora é impossível eu chegar onde eu quero chegar. Eu quero transformar o meu atual cenário. Para chegar nesse lugar, eu peguei algumas metas, né? Criei algumas metas e eu queria compartilhar aqui com vocês. Detalhe, quando eu digo que a minha realidade é totalmente diferente, eu digo que eu estou muito bem enquadrada na realidade da maioria das pessoas. Eu sou uma pessoa que estou hoje no lugar da maioria. Que eu passo 12 horas do meu dia fora, sabe? Eu pego o ônibus, vira e volta lotado. Eu trabalho de carteira assinada, né?
Então, assim, às vezes a gente vê um desafio assim e diz, ai, mas eu não tenho tempo pra isso, ai, mas eu tenho isso, ai, mas eu trabalho fora, ah, mas... Às vezes a gente olha pra nossa realidade, tipo, como se a gente não fosse capaz, mas eu acredito muito que todos nós somos capazes, independente da nossa realidade. Então eu vou te contar aqui as minhas metas que eu anotei no meu planner, porque eu já estou pensando e planejando esse desafio, porque eu não quero entrar numa coisa de motivação, porque eu sei que motivação é uma coisa que apaga. Eu quero mesmo disciplina e constância da minha parte. E uma coisa que eu fiz naquele desafio que eu citei, né, que eu havia feito em fevereiro, é que eu exigia de mim perfeição. E eu sou essa pessoa que normalmente quer fazer tudo com perfeição, e isso não acontece. E nesse desafio eu não vou querer ser perfeita, porque eu sei que eu vou fracassar nisso. Mas eu vou querer ser sincera comigo e eu quero dar o meu melhor. Ainda que eu saiba que vai existir dias que eu vou dar o meu melhor e eu não vou conseguir atender todas as demandas, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Eu vou olhar e vou dizer, eu dei o meu melhor nesse dia, eu dei o meu máximo, eu fiz o que estava ao meu alcance. E sem me sobrecarregar, porque eu costumo ser a pessoa que se sobrecarrega e depois fica sofrendo e surtando de dor no corpo, no coração, olho tremendo, sabe? De literalmente se sobrecarregar. E eu quero ter esse cuidado comigo, porque sem o presente a gente não constrói um futuro, então... E as primeiras metas que eu coloquei, elas vão refletir muito do que eu tenho como centro da minha vida. Os meus princípios, que é, assim, a base de tudo pra mim, que é Deus. Porque não adianta eu conquistar todos os meus sonhos, alcançar tudo no final desta vida, ou no decorrer desta vida, sem ter Deus. Pra mim isso é uma grande derrota. Então, não me adiantaria, não me valeria de nada ter tudo menos Deus, menos minha intimidade com Ele. Então, sempre a minha meta, meu primeiro ponto nessa meta, assim, do que eu quero de caminhando para, né, essa vida dos sonhos, é estar mais apaixonada por Jesus, é ter um nível de intimidade maior com o Espírito Santo. E eu falo isso porque eu já... Quando eu digo que esse desafio caiu como uma luva, é porque eu já vinha pensando sobre umas coisas que eu queria mudar, que estava acontecendo comigo. E uma das coisas que Deus trabalhou em mim quando Ele me chamou a conhecê-lo verdadeiramente foi a leitura da palavra. E é algo que eu tenho muito no meu dia a dia. Eu não negocio a leitura da palavra, mas nos últimos dias eu me dei conta que eu estava negociando algo tão importante quanto a oração. Eu li a palavra, mas eu já não estava orando porque eu estava cheia de coisas e sobrecarregada, como eu tinha falado pra vocês. Normalmente sou essa pessoa e eu não quero isso pra minha vida. Pra mim, não existe como negociar tempo de leitura na Bíblia, né? Tempo de leitura da Bíblia e tempo de oração. Então eu coloquei. Não é que eu não ore, tipo, eu sempre oro, mas sabe quando você tira um tempo pra se dedicar à oração? Eu não tava mais fazendo isso. E isso é inadmissível. Gente, também não é que eu tô há meses, tá? Foi tipo uma semana. E eu comecei a sentir isso, né? Impactando a minha vida, minha vida com Deus. Eu, tipo, meu Deus, calma, tá? Tem coisa errada aqui, tá? Tem coisa fora do lugar. E assim, quando apareceu esse desafio, eu vi como uma ótima oportunidade. Perfeito, porque eu quero isso. Então, uma das metas que eu vou colocar no meu desafio é tempo de oração. E no mínimo 20 minutos de oração por dia. Eu não tô dizendo que eu vou ficar nos cantos orando. Mas sabe, aquele tempo de tirar, não, esse tempo eu excluo tudo que eu tenho na minha frente e eu vou orar. Somente falar com Deus. Eu vou ficar ali 20 minutos falando com Deus, no mínimo. Porque, gente, sério, falar com Deus é tão maravilhoso. É tão maravilhoso que quando você tá falando há 10 minutos, você já não tá mais nem sentindo o tempo passar, passa 20, 30, 40, 50. E olha, e é maravilhoso. Se não fosse assim, essa vida cheia de compromissos, horários e prazos, né, a vontade que dá é ficar orando. Essas vai ser as minhas duas primeiras metas. Eu quero, como essa minha meta encerra no final do ano, eu quero terminar de ler a Bíblia mais uma vez esse ano. Ou seja, eu tenho que seguir só meu plano de leitura bíblica. E eu quero orar mais. Nisso também eu quero orar muito por esse propósito que eu tô fazendo pra Deus me dar um direcionamento se eu estou caminhando no caminho certo. Porque também não me adianta nada sonhar só os sonhos que eu tenho pra mim e não me importar com a vontade de Deus, porque eu quero a vontade de Deus pra minha vida. Então, esse tem que ser o primeiro objetivo. Outra coisa que eu vou fazer, que é autocuidado, saúde e autocuidado, é hidratação. Eu peso 46 quilos
eu bebo água, mas eu bebo pouca água. Eu bebo cerca de menos de 1 litro de água por dia. Então essa vai ser uma das metas que eu vou adicionar também no desafio, é beber 1,5 litro de água, porque entra também, não tenho como excluir, eu não tenho como separar, né, a minha vida espiritual da minha vida natural, física, terrena, que é a questão que o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E quando eu cuido do meu corpo, eu não tenho que cuidar só porque, eu vou cuidar do meu corpo pra ficar, né? Não, eu já estou satisfeita com o meu corpo, mas o meu ponto principal é ter saúde. Porque eu sou templo e morada do Espírito Santo e eu não quero ser uma destruidora disso daqui. Porque nós fomos comprados a alto preço, eu fui comprada a alto preço e isso aqui não me pertence, eu sou de Cristo. E eu tenho que zelar e cuidar disso daqui. Outra coisa que eu preciso urgentemente adicionar. Pra quem não sabe, eu sempre tive uma vida, assim, bem ativa. Eu sempre fui uma garota muito atlética. Até que eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Mas, entenda, como eu passo 12 horas fora, eu não faço academia porque eu não gosto do ambiente. Eu trabalho sentada. Gente, eu passo muito tempo sentada. E eu não treino muito, entendeu? Não é que eu não treine, mas eu não treino muito. E eu preciso manter essa constância, porque eu treino em casa. E treinar em casa tem seus desafios, chamado disciplina e constância. E vencer cama, sono, cansaço. E eu preciso vencer isso. Foi uma coisa até que a Samia falou que eu amei, que é sobre o nosso cérebro ter o músculo, né, da resistência, e da desistência a gente tem que fortalecer a resistência, que é quando a gente faz o que precisa ser feito e não desiste, mas faz o que precisa ser feito. Então, meu objetivo quanto a treinar é treinar pelo menos 4 vezes na semana. Eu também tô tentando colocar metas que me desafiem, mas que sejam realistas, que eu não quero botar uma meta que eu sei que eu não vou conseguir realizar, até porque não são só isso, eu tenho mais coisas pra fazer. E tem que ser uma coisa que se enquadre, que consiga entrar na rotina que eu tenho, de acordo com a realidade que eu tenho. A minha outra meta, que é ainda entrando nessa de saúde e bem-estar, foi cuidar de mim. Porque eu vou colocar aqui uma coisa diante dos olhos de vocês e parece uma besteira. Pode parecer uma besteira, mas pra mim isso tem muito peso. As minhas unhas. Eu amo fazer minhas unhas. Quando eu que faço as minhas unhas, eu não vou na manicure. Quando eu faço as minhas unhas, eu me sinto muito bem. Quando eu não faço, as minhas unhas quebra, eu fico triste e eu trabalho com minhas mãos, tá, gente, no computador. E eu amo quando eu faço as minhas unhas, isso me faz bem, é uma coisa que me faz bem, eu tô me cuidando ali, eu fico me sentindo assim, cuidada. Eu me sinto amada e cuidada por mim. Então, eu acabo negligenciando isso. E isso daqui que não tá feito, eu normalmente faço toda semana. Às vezes, quando eu não me excluo, quando eu não me rejeito, quando eu não me negligencio. Eu priorizo o mundo menos a mim mesma, sabe? Isso foi resultado de uma semana que eu priorizei tudo menos eu. Isso não me faz bem, eu fico triste, porque eu olho para as minhas unhas e eu só lembro como eu escolhi priorizar tudo menos tirar um tempo para fazer as minhas unhas. E aí as minhas unhas começaram a quebrar. E eu fico triste. Paralelo a isso, de cuidar de mim, eu quero fazer minha unha uma vez por semana. Me hidratar mais, usar hidratante, porque eu tenho desde bebê probleminha assim com pele ressecada, minha pele às vezes até descama. E eu preciso usar hidratante. E eu não tenho o hábito de usar hidratante, eu preciso. Então, usar hidratante todos os dias também vai ser mais um ato de autocuidado. E assim, gente, fazer skincare pelo menos uma vez na semana também, eu já cuido da minha pele, né? Mas, sabe, eu passar uma máscara facial, pelo menos uma vez na semana, que é outra coisa que eu fico empurrando aí na semana, porque eu digo, não é prioridade, e eu acabo colocando trabalho, projetos e tudo na frente. Tem mais 2 metas nessa parte de saúde e bem-estar, e uma delas é o meu ciclo circadiano. Eu preciso regular o meu ciclo circadiano, porque nos últimos meses eu percebi que eu tenho ido dormir mais tarde. E pra quem não sabe, eu acordo muito cedo. Eu acordo 4 horas da manhã. Então, no mais tardar que eu acordo é 5h30. Eu quero regular esse ciclo circadiano, né, meu relógio biológico, porque ele não tá organizado. Eu tô dormindo menos de 7 horas por noite, eu tô sentindo impacto na minha saúde, eu estou me sentindo cansada. E mais uma vez, eu não tô cuidando de mim.
eu me negligencio muito. Não coloquei meta de alimentação porque eu já como muito bem. Eu não acho que eu como nada mal. Eu evito industrializados porque eu não gosto. Eu não fico bem, eu realmente adoeço e passo mal quando eu como besteira, assim, de industrializado. Eu não tenho meta nem de ganhar, nem de perder peso. Eu tenho só uma meta de manter o meu peso, né, assim, tonificar. Não me importaria se eu chegasse aos 50 chegando bem, né, depois de chegar comendo besteira, mas não é uma meta assim que transformaria minha vida. E por fim, eu preciso criar uma rotina de higiene do sono. Pelo meu histórico, eu já deveria ter, assim, pelas coisas que eu gosto de rotina, mas eu nunca desenvolvi uma rotina de higiene do sono. E eu sinto falta, porque as telas, elas são, assim, a coisa que eu mais vejo durante a minha semana. Eu olho para telas por mais de 50 horas semanais, tipo, muito mais que isso. Esse negócio de tela antes de dormir não faz bem. E eu preciso que o meu corpo ele durma bem, descanse, porque eu não estou descansando bem e isso está impactando em todo o meu dia. Então eu escolhi colocar essas duas metas que elas andam bem de mão dadas, né? O ciclo circadiano e a higiene do sono. E aí eu tenho as metas do... Acho que eu posso falar profissional, porque pra quem não sabe, né? Se você chegou aqui do nada, eu já crio conteúdo aqui no YouTube tem uns 2, 3 anos, eu acho. E eu amo. Tanto que eu nunca parei de criar. Júlia, você ganha dinheiro com isso? Não, eu não ganho. Eu faço porque eu realmente estou apaixonada por fazer isso. Eu amo gravar, eu amo editar os vídeos, eu amo postar, eu amo essa plataforma. De todas as plataformas, o YouTube é a minha plataforma favorita. E eu não quero parar de criar conteúdo, sabe? Às vezes chega a ser um pouco frustrante, porque você planta e tá esperando crescer. Essa sou eu, sabe? Eu planto e espero crescer. Eu acho que no dia que eu bater minhas metas nesse canal, eu vou chorar tanto, porque dá até vontade de chorar. Mas eu não quero deixar o YouTube de lado e ele é um sonho pra mim, sabe? Ele é mais que uma meta também, ele é um sonho. Eu sei que eu posso dar mais de mim aqui no canal. E o meu objetivo vai continuar sendo gravar pelo menos, trazer pelo menos um vídeo por semana. Porque é real, é possível, é desafiador, mas é possível. Então eu vou colocar essa meta e vou tentar assim trazer compartilhando sobre o processo do desafio, porque eu não quero deixar ele de lado. E eu tenho metas particulares assim dentro dessa de postar semanalmente. Tem umas metas para alcançar no YouTube. Que, gente, é porque todo ano eu coloco metas, sabe, pro YouTube e eu nunca consigo batê-las. Então eu quase um pouco frustrante, assim, eu fico tipo, com medo de colocar e marcar mais um X, sabe? Dói assim no meu coração porque eu tento sempre realizar minhas metas e quando eu não consigo eu fico triste. Mas eu vou colocar. E não coloquei, não vou dizer que botei uma meta super desafiadora pro final do ano, eu me comprometendo, eu acho que eu consigo bater essa meta. Eu botei uma meta que eu sempre quis, mas que eu nunca cheguei. Entendeu? Não vai ser a primeira vez que eu coloco essa meta na minha vida, mas eu vou colocar ela mais uma vez e lutar por ela de novo. Aí eu coloquei como meta 1.300 inscritos e 4.100 horas assistidas aqui no meu canal. A gente vai ver como é que vai ser essa meta aí. No decorrer do processo, eu vou conversando com vocês sobre isso, pra gente ir vendo onde nós estamos, em que pé estamos. E eu acho que pessoal é mais uma coisa bem importante também que eu tô focada este ano em resolver e trabalhar, que é o meu francês, porque eu tenho nível B1 de francês e eu quero melhorá-lo, eu quero evoluir ele para um B2, C1. Eu sei que eu preciso aprimorar o meu francês mesmo. E de mãozinha dada com isso, eu quero não aprimorar, porque eu não tenho mais desenvolver o inglês que eu não tenho. Então eu quero estudar pelo menos 6 vezes por semana. E eu coloquei como meta 4 vezes inglês, 2 vezes francês, porque eu já tenho francês, então seria aprimorar e 4 vezes inglês porque eu vou desenvolver. Eu quero chegar no nível do inglês do B1 e no francês no B2, C1, né? Que, pra quem não sabe, o A1, A2 é iniciante, B1, B2 intermediário, C1, C2 avançado. E essas são as minhas metas. O meu maior medo, eu falo isso até com o coração assim bem apertadinho, é porque eu já fracassei num desafio que eu fiz. Isso me machucou mesmo, sabe? Minha maior frustração era comigo, quando eu fracassei nesse desafio que eu fiz, porque eu só deixei ele pra lá, eu chutei o balde. E eu fiquei muito triste comigo, porque eu não queria ter feito isso, eu fiz.
Sabe, quando você não quer comer aquela comida e você come? Foi isso. Aconteceu isso comigo do desafio. E quando a gente posta aqui, sabe? Quando eu postando isso aqui, é um compromisso tão grande que eu tô fazendo que é até assustador. É 250 dias. E eu fico, Jesus, Deus abençoe que eu consiga chegar até lá e que eu consiga dar o meu melhor e realmente ver os frutos do que eu verei se eu realmente fizer isso. Eu quero muito. É isso, gente. Eu espero de verdade que dê tudo certo. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou ficar trazendo toda semana aqui. E vou compartilhar lá no Instagram também. Acredito que bem menos, porque eu gosto mais de compartilhar as coisas aqui. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, me falem nos comentários o que é que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso, se vocês gostam desse tipo de desafio, desse tipo de vídeo. Eu particularmente amo. E outra coisa que eu só preciso falar, a Samia, ela até tocou nesse ponto, né? Eu não tenho melhor câmera. Eu não tenho, eu gravo no meu celular. Eu não tenho um microfone pra me gravar, porque hoje esse microfone, ele é muito caro pra mim. Mas eu vou fazer com o que eu tenho e vou fazer conforme a minha realidade, conforme eu posso, eu vou dar o meu melhor. E esse é o meu compromisso aqui diante de Deus, diante de vocês, sabe? Eu vou dar o meu melhor nesse desafio, são 250 dias. E eu espero de verdade que dê certo, porque muita coisa tá envolvida nisso e eu fico animada, mas sentindo o peso da responsabilidade, porque não é algo mais só eu e eu, né? Tem eu, Deus e todos vocês que estão assistindo e presenciando este vídeo. Porque cada pessoa que chegou até aqui é uma testemunha disso que eu estou entrando. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, aceito sugestões, dicas, enfim. Tchau!